Era 6 de fevereiro de 2015, existia uma grande expectativa, seria a primeira célula aqui em Vila São José. Eu me lembro que ainda em 2014, eu fiz uma visita com o pastor Carlos e nós chegamos aqui era um galpão, esse espaço era um galpão, e o pastor Carlos começou a andar no espaço comigo e falou: eu vejo uma igreja aqui, e eu tenho orado, preciso de alguém para assumir esse projeto de igreja. E eu confesso que naquele dia o meu coração queimou. Isso ainda em 2014, o pastor Carlos começou a pensar em me enviar junto com a minha família para a gente estar assumindo a célula, visando a plantação da igreja aqui em Vila São José. E foram cerca de 5 meses até que chegou o dia 6 de fevereiro. Então eu tenho familiares que moram aqui no bairro, algumas pessoas que conhecia, então eu evangelizei, eu convidei essas pessoas para fazer parte daquela célula. E quando chegou no dia 6, aquela expectativa, eu me lembro que eu cheguei por volta das 19 horas, comecei a orar, coloquei um louvor do Fernandinho, aquele louvor profético que fala que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Então eu estava com muita expectativa. E quando deu 20 horas, ninguém apareceu. Falei, ok, o pessoal está vindo do trabalho, vão chegar atrasados. E deu 20h15, 20h30, ninguém apareceu. Então eu me lembro que naquele dia eu coloquei no sofá a Meire, minha esposa, coloquei o Pedro, meu filho mais velho, e o João Gabriel. O João era recém-nascido. Então ali eu ministrei para eles. Eu comecei a falar, eu me lembro que eu falei sobre paixão, convicção e trabalhei 5 pontos. E quando terminou a célula, a gente voltou para casa e dentro do carro eu ia perguntando: qual o ponto 3, Pedro? Meire, qual o ponto 1? Então foi um momento muito especial. Depois dessa primeira semana, no dia 6, que não apareceu ninguém, depois nós tivemos o dia 13 e o dia 13 foi muito especial porque a dona Celina apareceu, que era a vizinha aqui, ela veio na célula e a partir daí as pessoas começaram a vir, Deus começou a enviar e foi um momento assim muito especial, esse primeiro semestre da célula acontecendo com um número bem pequeno de pessoas. E muitas pessoas até pensam que a célula acontecia na casinha, onde que hoje a gente tem o trabalho com pessoas em situação de rua, mas na verdade a célula acontecia nesse complexo, onde que hoje nós temos o prédio, onde que hoje fica o Instituto El Elyon. A família de Gaspe, desde o início, cedeu esta casa para que nós pudéssemos começar com a célula. A casa era uma casa que eu falo sem vida. Então a gente chegou, a gente começou com a célula e aí ficávamos pensando, puxa, a gente precisa dar cor e dar vida para este lugar. Então a gente lavou, a gente pintou, trouxe vida àquele ambiente e ficamos de 6 de fevereiro de 2015 até o mês de setembro de 2016 acontecendo aqui nesse complexo, até que depois veio o início da construção do templo. Esse lugar na verdade, foi um presente. Eu entendo que tudo isso que a gente tem vivido é um presente de Deus e a gente fala que a Igreja Batista do Povo em Vila São José e em Grajaú, ela não nasceu no coração de um pastor. Deus colocou e nasceu no coração de um empresário. A gente conhece a família de Gaspe. A família de Gaspe, alguns anos antes do início da construção, eles tinham uma loja aqui em Vila São José, inclusive é onde que eles continuam com a loja, onde que hoje é esse espaço, mas era uma loja alugada. Esse prédio aqui acabou indo para leilão e a família de Gaspe foi participar desse leilão e naquele processo de disputa tinha uma outra rede, uma família muito rica participando, só que no dia do leilão quem estava era a família de Gaspe. E do outro lado era o advogado que representava essa outra família. E dava um lance, outro dava outro lance, e a família de Gaspe fez um compromisso com Deus de que se eles conseguissem adquirir esse espaço, eles iriam construir aqui uma igreja e que seria aqui um lugar de transformação de vidas. Então, a família de Gaspe acabou contemplando, ganhando aquele leilão, e ficou no coração de iniciar a igreja. Aí, posteriormente, houve uma situação, começou a igreja no Grajaú, a unidade do Grajaú em 2011, e eles pensaram que já tinham cumprido com um voto com o Senhor. Mas alguns anos depois, 2014, o Senhor começou a falar com a família de Gaspe novamente e eles entenderam que precisava cumprir com um voto aqui em Vila São José. Então a gente veio para cá, a gente recebeu essa casa, mas já entendendo que neste espaço, naquele galpão, que era um galpão meio que abandonado, seria uma igreja relevante. E eu me lembro que desde quando eu cheguei com o pastor Carlos e que eu olhei, eu sou uma pessoa que eu sou um sonhador. Eu vislumbro, eu acredito que Deus ele faz de fato infinitamente mais.
mas a minha cabeça não conseguiu imaginar que ele faria tanto. Eu acho que era muito limitado e continua sendo. O Senhor continua nos surpreendendo. Aqui tinha um galpão. Depois, quando a gente começou com a célula e depois com o projeto dos radicais, às vezes nós usávamos esse galpão para fazer atividades dos radicais. Então era um espaço sem vida e hoje a gente tem visto ser um espaço com muita vida. Eu separo que nesse primeiro ano de plantação da célula, do início da célula, que foram momentos assim que dividiu mesmo. O antes e o depois. O primeiro foi no mês de julho de 2015, porque nós ficamos de fevereiro até julho, um número ali de 8, 7 pessoas na célula. E quando chegou no mês de julho, nós realizamos a primeira semana de leitura. E eu me lembro que foram 43 participantes, nós fomos até a comunidade, nós fomos nos prédios, panfletar, convidar as crianças e os adolescentes para participarem. E foi uma semana assim com muita vida, foi gostoso participar. E isso nos aproximou da comunidade, tanto das pessoas, mas também dos comerciantes, porque convidávamos as crianças, os pais queriam saber quem nós éramos e o que nós iríamos fazer com os filhos, e nós íamos também até os comerciantes pedir ajuda, alimento, fomos na padaria, no hortifruti, e as pessoas perguntavam quem são vocês, então nós nos apresentávamos, falávamos que nós éramos da Igreja Batista do Povo, falávamos do Projeto Alvo Certo e falávamos dessa visão de trazer aqui uma igreja que iria acolher a comunidade. Então isso marcou muito, e em especial nessa semana de leitura, eu me lembro que depois de 5 dias, uma pré-adolescente, na verdade ela era uma criança ainda, no último dia ela chega para a Joelma, que era uma voluntária ali da semana de leitura, e fala assim: tia, eu quero ir morar com você. Então a Joelma pergunta: mas por que você quer ir morar comigo? Porque eu não aguento mais ficar em casa, a minha mãe me dá para os homens do bar e os homens do bar. Então aquela criança ela estava sendo abusada. E foi uma situação muito difícil para a gente lidar com aquilo, mas de entender que também nós estávamos sendo um lugar de acolhimento, onde aquela criança se sentiu acolhida para compartilhar o seu coração e compartilhar a sua dor. E ali a gente também tinha a convicção de que nós estávamos chegando como igreja para trazer uma mensagem de esperança, de mudança de paradigma. Então isso foi muito especial. E também no dia 25 de setembro de 2015, porque foi a primeira vigília que nós realizamos na célula. Então era uma sexta-feira, nós tivemos a célula das 20 até as 22 horas, e às 23 horas começaria a célula, a vigília. O pastor missionário Thomas Smoke, um americano que está há muitos anos no Brasil, ele queria trazer uma reflexão para a gente. E quando terminou a célula às 22 horas, eu fui para a sacada, e da sacada eu conseguia ver onde que hoje tem o bar. Já tinha, na verdade, naquela época, e eu comecei a ver muitos jovens, pessoas indo para de trás dos carros para fazerem uso de droga, cheirar cocaína, e a gente conseguia ver da sacada. Aquilo entristeceu meu coração, comecei a orar ao Senhor para trazer vida, para mudar a história deste lugar, da vida daquelas pessoas. Desci para a rua, fiquei aqui na frente e fiquei ali orando, intercedendo, e aí desceu uma adolescente que não ficaria para a vigília, nós tínhamos dado uma Bíblia para ela naquele dia, e começou a chover, e ela me devolveu a Bíblia e falou: na semana que vem eu levo, porque senão vai molhar. E aí eu estava orando, peguei a Bíblia e abri, e aí acabou caindo no texto de Ageu, capítulo 2, os versos 18 e 19. E aquilo me marcou muito, porque quando a gente começou o processo aqui em Vila São José, as pessoas falavam muito que aqui era um cemitério de igrejas, que nenhuma igreja prevalecia, pastores vinham nos procurar querendo entregar a sua igreja. Eu me lembro do pastor Jonas, o próprio pastor Carlos nos aconselhando, falando: não, a gente não vai pegar nenhum projeto de igreja que está em andamento, Deus vai enviar as pessoas que vão fazer parte da igreja que Ele tem para nascer aí através da Igreja Batista do Povo. E naquele dia 25, que me marcou muito, foi porque o texto de Ageu 2, 18 e 19, ele diz assim, era dia 25 de setembro, 25 do mês 9, e o texto inicia assim: a partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Querido, naquele momento meu coração queimou, porque eu entendi que o Senhor estava nos dando ali uma palavra, Ele estava confirmando que essa obra era dele, porque no meu entendimento, pelo menos na aplicação que eu trouxe naquele momento, no verso 19, quando fala ainda
há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, eu entendo que até hoje a igreja A, B, C, D não prevaleceu, não deu fruto. Mas o Senhor falou, a partir de hoje, eu abençoarei vocês. E eu penso que nós estamos experimentando da promessa que Ele nos fez. Aí termina, então, esse processo 2015, a gente vai para 2016, aí 2016, desde setembro de 2015, já com o projeto Alvo Certo acontecendo, 2016, plantação dos radicais, os radicais nascendo, veio um casal de missionários suíços, veio uma missionária suíça, fazendo parte da plantação da igreja junto conosco, e aí chega no mês de setembro de 16, e aí nós tivemos um culto aqui de lançamento da Pedra Fundamental, família de Gaspes, pastores de Vila Mariana, orando mesmo, e aí foi o momento que nós nos mudamos. Então a gente precisou alugar a casinha, que hoje nós temos o trabalho com pessoas em situação de rua, e naquele final de semana nós nos mudamos para a casinha como projeto, porque não conseguíamos mais ficar aqui, porque tudo foi destruído, seria destruído. E aí na semana seguinte começou a destruição daquele galpão, da casinha, tudo sendo derrubado, os fundamentos sendo ali construídos, e foi muito gostoso participar disso. Toda sexta-feira eu tinha um culto com as pessoas que estavam trabalhando na obra, sempre foi um momento de muita reflexão, e aí a gente ficou 2016, 2017, e 2017 aconteceu algo também muito especial. O pastor Jonas, ele fez uma visita, veio vistoriar a obra, e olhando tudo, e aí ele falou assim, Jordélio, chegou o momento de começar com os cultos aqui. Porque até então nós tínhamos a célula, mas nós levávamos as pessoas da célula para a unidade de Grajaú. Então, célula, final de semana, os cultos em Grajaú. E quando o pastor Jonas compartilhou, então no dia 17 de maio, um domingo de 2017, a gente começou então o primeiro culto acontecendo aqui em Vila São José, lá na casinha, um microfone que quando se encostava na boca tomava um choque, e um momento muito especial, tendo ceia, a ceia do Senhor. Foi muito especial esse processo, as pessoas começaram a entender e se sentir parte dessa construção. As pessoas da célula, quando terminava, saíam lá da casinha e vinham aqui orar pelo templo, pela construção, crer mesmo que Deus estava fazendo algo extraordinário. Chegando segundo semestre de 17, aquela expectativa de como que vai ser, quem vai ser o pastor que vai assumir a Igreja Batista do Povo aqui em Vila São José. Foi onde o pastor Ivener, ele entendeu uma necessidade e ele se voluntariou. Ele procurou o pastor Jonas, no momento que ele era o vice-presidente da igreja, ele estava consolidado com o culto das 19 horas, responsável pelo criativo, por células, ou seja, era um pastor que as pessoas já olhavam para ele como um potencial sucessor do pastor Jonas. Eu acho muito legal porque ele compartilha que Deus não chegou para ele e falou, vá para a Vila São José. Mas quando ele escutou que havia uma necessidade em Vila São José, ele se sentiu como Neemias. Ele se colocou na brecha, ele se apresentou. Então, no mês de novembro de 17, ele começou a vir, participar da célula, começou a vir aos domingos também no culto, pregar no culto lá na casinha. E a gente entrou em 2018, coração, muita expectativa. Eu e o pastor Ivener, eu acho que foi uma dupla assim que Deus preparou. Foi muito bom trabalhar, houve muito alinhamento, a nossa comunicação e também o nosso desprendimento, a convicção. Acho que os dois são visionários, os dois têm esse ímpeto, vamos ver as coisas acontecer. E quando nós marcamos a data da inauguração para 3 de março, foi uma expectativa grande. Eu me lembro que a Rafa, a filha mais nova do pastor Ivener, nasceu ali no final de janeiro, início de fevereiro, praticamente um mês antes da inauguração. Então ele queria estar aqui comigo, participando de todo o processo, e muitas vezes ele não podia, porque ele tinha que dar uma atenção para a crise. Eu estava aqui, ele fazia chamada de vídeos, e a gente vendo os últimos preparativos, até que chegou o dia 3. Eu me lembro que nós panfletamos aqui na região, carro de som, e como que vai ser? Nós tínhamos um grupo ali de 70 a 100 pessoas oriundas da célula, desses 3 anos de trabalho visando a plantação da igreja. E nessa inauguração não sabíamos como que seria, mas foi lindo. Esse lugar estava lotado, pessoas tiveram que voltar para casa, o hall foi muito, muito lindo. E um momento que me marcou muito também, que
quando foi preparar a ordem do culto, a minha expectativa, o Soler iria fazer todo o culto de inauguração, ele que seria o responsável, porque o pastor Jonas seria a pessoa que iria pregar. E o pastor Ivênio, ele simplesmente falou: Joda, você que vai fazer toda a transição, toda a ordem, conduzir o culto até o momento da palavra. E eu fiz, a igreja lotada, o coração pulsando, vários pastores aqui. E eu muito feliz de ver aquele momento, ver tudo acontecer. E eu me lembro que quando terminou, algumas pessoas vieram falar comigo e falaram: nossa, o Ivênio te honrou, o Ivênio te honrou. E eu nem tive essa percepção. Eu falei: mas por quê? E aí depois eu falei: Solé, muitas pessoas vieram falar que você me honrou, porque você me deixou ser a pessoa que iria conduzir, fazer a transição no culto de inauguração. E ele falou bem assim: Jorda, você não seria natural se não fosse assim. Não, você fez o que tinha que ser você. E eu acho muito legal isso, porque trabalhando com o Solé esse tempo todo, uma das coisas que ele sempre falava, sempre compartilhou foi: o lugar que é meu é meu. Eu acho que por isso que deu muito certo, porque eu acho que os dois têm muita convicção, ou tinha e tem muita convicção de que foram chamados e para que foram chamados. Então nós não estávamos aqui para disputar, para que o nosso nome aparecesse. E aquele dia foi muito especial, e aí chegou o domingo, porque a inauguração, normal, espaço lotado. Mas como que seria o domingo? Porque falamos que o primeiro dia da igreja, na verdade, seria o domingo, onde que nós tínhamos um grupo de 70, 100 pessoas, um espaço gigante. E no domingo, pela manhã, dia 4 de março, nós tivemos aqui o Ademar de Campos, e foi muito lindo. À noite, o Igor Juncker pregando. E a partir de então, nós nunca tivemos um culto dominical com menos de 150 pessoas, 2 cultos. Na semana seguinte, dia 11, nós já iniciamos com o projeto Reconstruir, dia 11 de março de 2018. Durante a semana de inauguração, nós já tivemos um evento aqui para servir as mulheres policiais militar, um evento para elas. E aí a igreja já nasceu com esse DNA e com o entendimento de que a igreja, assim como Jesus que veio para servir e não ser servido, que a igreja ela existe para servir a comunidade onde ela está inserida. E eu acho que a gente começou assim e tem sido assim e vai continuar assim, porque é assim que a gente vai engrandecer o nome do Senhor.